Quem eram os Nefilins e quem eram os filhos e filhas de Deus que a Bíblia apresenta antes do dilúvio? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Severino, que fez essa pergunta com relação aos filhos e filhas de Deus e dos homens antes do dilúvio. Antes disso, não se esqueçam que para a gente fortalecer o Evangelho, se inscreva no canal, deixe o seu like, conforme estou passando aqui embaixo do vídeo. E os pedidos de oração de hoje, a irmã Geisa Barbosa pediu oração pela ajuda de Deus na vida dela. Possamos estar orando pela irmã Geisa. O irmão Aguinaldo pediu oração por um emprego, está passando dificuldades para conseguir um emprego no momento que estamos vivendo. Possamos estar orando pelo irmão Aguinaldo. E o irmão Osmar pediu oração por ele e pelas duas filhas, Sara e Thaís, que estão com Covid. Então possamos estar orando pelo irmão Osmar também e pelas filhas. Vamos lá, a pergunta do irmão Severino. Ele não falou dos Nefilins, mas sempre que surge essa dúvida é justamente isso que as pessoas querem saber. O que eram os Nefilins, o que eram os gigantes. Ele perguntou quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 6. Irmão, desculpem que eu acho que vai dar para ouvir. Eu não estou muito bem hoje, a rinite atacou. Mas a gente tem que pregar a mensagem de qualquer jeito, então estamos gravando aqui o vídeo. Vamos lá, Gênesis 6, verso 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. É justamente sobre isso, os filhos de Deus, filhos do homem, para a gente conseguir compreender. Vamos ler o verso 4 também, que eu trouxe separado aqui. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe eram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Aqui na minha tradução está gigantes, mas algumas traduções está Nefilins, né? Que são a mesma coisa que os gigantes, pessoas de grande estatura. Então quem são esses filhos de Deus e esses filhos dos homens? Se a gente for ver a Bíblia, se a gente voltar um pouquinho, eu vou contar a história, não vou ler os versos, meus irmãos. Se não conhecem, voltem e leiam. Aqui Gênesis capítulo 4, que fala sobre Abel e Caim, e 5, que fala sobre os descendentes de Adão, que são os descendentes que vieram dessas linhagens. Caim matou Abel, ele foi amaldiçoado por Deus, fugiu. Adão teve outros filhos e filhas, mas a Bíblia nos traz o nome de um, que é Sete, que continuou seguindo a mesma linha de Abel, ou seja, aqueles que adoravam a Deus, e Caim, aqueles que não adoravam a Deus, que se rebelaram, que queriam fazer as coisas do jeito deles. E aí causa uma inteira distinção sobre os filhos de Deus e os filhos do homem. Os filhos de Deus são aqueles que seguem e tentam fazer a vontade de Deus. Os filhos do homem, aqueles que não. É exatamente isso que a Bíblia está falando. Vamos ler um verso que a gente já leu antes, no outro estudo. Vamos ler agora de novo. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que aos que creram no seu nome. Ou seja, todos aqueles que creem em Deus, todos aqueles que aceitam a Deus, todos aqueles que adoram a Deus, são filhos de Deus. Então é basicamente isso que a Bíblia está falando. Não está falando sobre anjos que vieram e tiveram relações com mulheres aqui, e que nasceram gigantes deles e grandes valentes. Não é nada disso. O imaginário tenta ler a Bíblia e criar histórias imaginativas e tentar criar coisas que não tem aqui. Acho que um ponto interessante também que eu trouxe aqui é para compreender um pouquinho mais sobre a estatura de Adão. De onde que vieram esses gigantes? História da Redenção, capítulo 2. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. Ou seja, hoje a altura média de um homem é de 1,70, 1,80. Adão tinha 2 vezes mais do que isso.
sobre a terra, e era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Suas costis não eram branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão, sua cabeça alcançava um pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza, ou seja, ambos eram muito altos. E entra até um ponto que a gente comentou no estudo de sábado, se os irmãos participaram, por eles serem tão altos, a gente chegou a comentar a questão dos dinossauros. Os dinossauros para eles não eram tão gigantescos assim. Era mais ou menos como nós hoje podemos ver o elefante, podemos ver a girafa. Eles tinham uma diferença, mas não era uma coisa tão absurda como se fosse nós hoje, de 1,80, 1,70, olhando para um bichão de 7, 8 metros. Então a Bíblia nos diz, nos apresenta que os filhos de Deus são todos aqueles que aceitam a Deus. Então aqui quando a Bíblia nos diz, irmão Severino, os filhos de Deus eram exatamente aqueles que tinham aceitado a Deus, que seguiam a Deus, que faziam a vontade de Deus. E os filhos dos homens, aqueles que não queriam obedecer a Deus naquele tempo do dilúvio. Se a gente for estudar ali um pouco a história, eu acho que a gente já fez algumas reflexões sobre isso e falou esse ajuntamento entre os filhos de Deus e os filhos do homem começou a degenerar totalmente a raça humana, que foi quando a gente vê mais pra frente ali no capítulo 6, que Deus olha para a raça humana, se arrepende de ter criado o homem, que não é um arrependimento igual ao do homem, é diferente, não dá pra gente comparar o que Deus sente com o que o homem sente, é uma forma de tentar mostrar o que Deus sente. Então ele mostra ali que Deus se arrepende de ter criado o homem, e aí vai mandar o dilúvio, e Deus acha graça diante de Noé, que pede para construir a arca, ele constrói essa arca, e salva ele e a sua família. Aqueles que seguem a Deus foram salvos, mas ali no meio a gente sabe que Cã estava ali, e Cã não era tão adepto assim de seguir a vontade de Deus, e deu no que deu, como estamos hoje. Espero ter respondido a pergunta do irmão Severino, espero ter respondido a pergunta de alguém mais que possa vir até essa. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma outra pergunta, pode deixar nos comentários. Se tiver pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu vou estar lendo, vou estar orando por todos e vou trazer nos vídeos também e vou estar respondendo as perguntas também. Então convido agora os irmãos puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá. Te pedimos que o Senhor sempre nos guie no conhecimento e que possamos sempre ser chamados filhos de Deus, que possamos sempre fazer a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.